Segundo ele, os índios tupinambás deram ao náufrago português quando viram usar arma de fogo. O poema Caramuru conta a história da Bahia e o retrato do descobrimento do Brasil nos primeiros momentos da chegada dos colonizadores. Esse poema clássico de Frei José de Santa Rita Durão data de 1781. Ele pertence ao gênero épico e apresenta elementos bem tradicionais, já que resgata o antigo estilo dos poemas estruturados em 10 cantos em 8ª rima. A obra enfoca o triunfo de uma figura mítica do passado colonial brasileiro, o qual simboliza também o êxito de um país. A trama se baseia em um evento verídico. O protagonista é Diogo Alves Correia, um naufrago lusitano que se transformou em líder dos indígenas da tribo Tupinambá, sediada na Bahia. Conta a história que ele ajudou a criar a cidade de Salvador. Esta obra confere tom de ficção em a trajetória real de Diogo em nosso país, desde o instante em que sua embarcação afundou até a hora em que assume o posto de funcionário do governo de Portugal, logo depois de se deparar com os representantes da capital baiana. Tudo que se sabe ser verídico nessa história é a relação de Diogo, conhecido como Caramuru, com Catarina Paragaçu, uma idealista que tinha o poder de antever os confrontos que se desenrolariam futuramente entre os colonizadores e os holandeses. Também é real a ida do casal ao continente europeu, para que a Índia passasse pela experiência do batismo e os dois pudessem contrair matrimônio. E logo depois eles voltam para o Brasil. Tudo mais é considerado lenda, sem qualquer base histórica institucional. O autor segue o estilo do autor português Luís Vaz Camões. Ele se vale igualmente dos mitos gregos, das visões oníricas e das profecias. Além disso, registra dados muito importantes sobre os nativos de nosso país. O índio é enfocado sobre o ângulo da conversão ao cristianismo. Pelo menos na visão fictícia, o protagonista é um devoto nato. A catequese aqui é um instrumento de poder, de dominação e de conversão do indígena silvestre em um ser humano, como se antes fosse inumano. Paragaçu, por exemplo, é retratado como uma jovem de características brancas e domina o idioma português. Não é nada casual no livro que somente um nativo com traços europeus atraiu o protagonista. Esta é uma obra essencial para a compreensão de literatura produzida pelos arcades. Eu atuei como um personagem Fernando, que foi um náufrago, mas eu não encontrei muitas informações sobre ele. Então, eu estou trazendo o resumo. Primeiro eu vou começar falando sobre os personagens, que foram Diogo, Caramuru, Fernando, Taparica, Gupeva e Sergipe. Vamos lá pro resumo. Esse poema clássico de Frei José de Santa Rita Durão data de 1781. Ele pertence ao gênero épico e apresenta elementos bem tradicionais, já que resgata o antigo estilo de poemas estruturados em 10 cantos e em 8ª rima. A obra enfoca o triunfo de uma figura mítica, do qual o passado colonial brasileiro simbolizava também o êxito de um país. A trama se baseia em um evento verídico. O protagonista é Diogo Alves Correia, um náufrago lusitano que se transformou em um líder dos indígenas da tribo Tupinambá, sediada na Bahia. Conta a história de que ele ajudou a construir a cidade de Salvador. Esta obra confere o tom de ficção real de Diogo. Em nosso país, desde o instante em que sua embarcação afundou até a hora que eu assumi o posto de funcionário do governo de Portugal, logo depois de se deparar com os representantes da capitania baiana, tudo que se sabe ser verídico nesta história é a relação de Diogo, conhecido como Caramuru, com Catarina Paraguaçu, uma idealista que não poderia antever os confrontos e que se desenrolariam futuramente entre os colonizadores e os holandeses. Também é real
a ida do casal ao continente europeu, para que ainda passasse pela experiência do batismo e os dois logo pudessem contrair e pudessem compartilhar patrimônio. E logo depois eles voltavam para o Brasil, mas tudo é considerado uma lenda sem qualquer base histórica e institucional. O autor segue o estilo do português Luís Vaz de Camões. Ele se vale igualmente dos mitos gregos, das visões oníricas e das profecias. Além disso, ele registra dados muito importantes sobre os nativos do nosso país. O índio é enfocado sobre o ângulo da conversão ao cristianismo, pelo menos na visão fictícia. O protagonista é um devoto nato. Catequese aqui é um instrumento de poder, dominação e de conversão do indígena silvestre em um ser humano, onde antes ele era considerado inumano. Paraguaçu, por exemplo, retrata uma jovem com características brancas e domina o idioma português. Não é nada casual no livro que somente uma nativa com traços europeus atraía o protagonista. Esta obra é essencial para a compreensão da literatura produzida pelos Ácaros. Frei José de Santa Rita Durão nasceu em Casa Preta no ano de 1722 e faleceu na cidade de Lisboa em 1784. Ele pertenceu à Ordem dos Agostinianos Brasileiros, na época em que o Brasil era ainda uma colônia de Portugal. O poeta e orador é visto como um antecessor da corrente indianista nacional. Caramuru é o primeiro livro a apresentar como temática principal indígena brasileiro. Onde é que eu tô? Meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Meu Deus. Acho que tô passando mal, tô enfermo. Vai melhorar. Não se preocupem, eles nada entendem de arma de fogo. Certo. Força! Bom, gente, deixe-me contar uma lenda que os antigos nos contavam. Em uma terra inexplorada, no topo de uma montanha, nós avistaríamos recursos naturais. E que nós, portugueses, iríamos conquistar essa terra. Interessante, será que não é essa terra que a gente precisa conquistar? 1, 2, 3 e gravando! Calma.
Se que é PEN, ela me protege dos inimigos. Já foi, gato. Tupã Suinoca. Se que é, pen. Tá! Tupã caramuru, 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 Tupã caramuru. Já. Caramuru, Tupé e Siquiã, Izé, Essé, Kisuá, Oné. Olá, aqui nós somos uma tribo unida com diversas culturas. Nós amamos uns aos outros e defendemos a floresta. Temos um Deus sobrenatural para nos ajudar com isso. Eu entendo vocês, a gente também tem essa cultura. Oká, Itué, Ogueruntá. Estamos prestes a ser atacados. Já. Tribo. Olha. Oi. Olha, tribo. Gupeva deu sua mulher para Caramuru. Não podemos deixar isso. Temos que demonstrar força e recuperar nossa tribo. Mas como? Gustavo tem o filho do trovão assalado. Não, isso é tudo uma invenção. Gupeva, filho do trovão, não vem do céu. Nós temos que, com toda a força, recuperar nossa tribo. Somos o Duque e a Duquesa da França. Aqui são as Índias. Não, aqui é o Brasil. Não acredito que aqui é o Brasil. Temos que voltar para Paris agora. Paris, vocês têm um barco? É claro que nós temos. Levem-nos com vocês. Vai. Caramuru! Caramuru! Caramuru!